Estamos começando novamente mais um programa Saúde em Dia. O programa Saúde em Dia de hoje conta com a presença de um fisioterapeuta. Ele é formado pela Universidade de Franca, ele tem especialização em acupuntura pela IBRAM e ele é membro do Corpo Clínico do Hospital São Domingos e também tem pós-graduação em fisioterapia intensiva. Nosso convidado de hoje é o Dr. Enival Zenum. Dr. Enival Zenum, tudo bem? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Tudo bem, Dr. Luciano, muito obrigado. Hoje eu gostaria de agradecer a primeira oportunidade da gente estar falando de um tema que é a acupuntura auricular, que a maioria da população não conhece, não sabe os seus efeitos, não sabe quais são as causas, o que pode estar melhorando, e a gente vai estar falando, abordando um pouco da história da acupuntura, sabendo quais são os pontos que a gente vai estar trabalhando, quais os materiais utilizados. E também uma coisa que é muito importante a gente estar falando, que é, além não só da acupuntura, mas está citando a fisioterapia como na parte científica mesmo, em estar buscando essa parte não só técnica, e sim a parte de resultados. Ok, então nós vamos falar, junto com o Dr. Enival, a respeito da acupuntura auricular. E como o Dr. Enival disse, falar um pouco da história. Nós conversamos há pouco a respeito da história, então Hipócrates, no seu livro Geração, ele já citava que fazia cauterizações atrás da orelha no tratamento da infertilidade. Isso é correto? Correto, Dr. Luciano. Muitas pessoas associam a acupuntura à China, aos chineses. Mas se a gente for buscar lá atrás, Hipócrates, não só ele como alguns outros filósofos gregos, eles descrevem para a gente essa cauterização tratando a infertilidade. Logo depois deles vieram os egípcios também trazendo para a gente essa descrição também com lancetas de madeira nas orelhas, também tratando a infertilidade. Essa história ela foi progredindo como tudo acontece na nossa vida, e ela foi surgindo depois na França. E na França a acupuntura auricular ela foi desenvolvida com mais técnica. E lá na década de 50, saiu o primeiro artigo científico declarando a acupuntura auricular como ciência. E logo depois disso, houve um presidente americano que foi à China e ele trouxe essa técnica para o Ocidente e se espalhando como ciência mesmo. Eu acho que é muito interessante sabermos onde surgiu. Então, resumindo, a acupuntura surgiu onde exatamente? Ou não tem? Foi na França? A acupuntura auricular ela teve em origem na França, que foi Niboé, que foi o primeiro que trouxe essa técnica. E surgiu lá na França de 80 a 70 pontos descritos na orelha, relacionados às vísceras, aos meridianos. E com esse desenvolvimento, os chineses desenvolveram 200 pontos na orelha. Então, por isso, nós existimos duas escolas diferentes. A francesa, que existe pontos diferentes na orelha quando eu trabalho uma escola usando os pontos dos franceses e usando os pontos dos chineses. E nesses 200 pontos, nós conseguimos trabalhar várias patologias indiferentes, que nós vamos estar descrevendo no longo do programa. Tá, ok. Então, essas agulhas têm a ver com o sistema nervoso central? Esses pontos Sim, doutor. Estão relacionados? Esse nós vamos estar entrando agora, na verdade, na acupuntura baseada em evidência. Então tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou colocar uma agulhinha na minha orelha e você vai vir falar para mim que vai ter um resultado lá na ponta do meu pé? Por que isso? Na anatomia, nós buscamos que existem 4 principais nervos que irradiam a minha orelha, que é o tronco cerebral, o auditivo, o pneumogástrico e o auricular, temporal. E nessas fossas, nesses buracos na orelha, estão descritos esses nervos. Quando eu lanceto a orelha com essa agulha, esse nervo... Ou seja, você perfura a orelha... Perfura a orelha, quando a gente fala lanceta, é porque lá atrás eles usam a palavra lancetar, como eu até descrevi dos egípcios, como se fosse para furar,
E essa resposta da inervação, ela me manda um estímulo para o sistema nervoso central, através de uma rede axonal que o nosso organismo possui, e eu tenho uma resposta ligada nessa determinada fossa, com esse determinada víscera que eu estou trabalhando, uma determinada resposta lá embaixo, como uma melhora de uma patologia, por exemplo. Então a acupuntura, além dela ser uma terapia alternativa, ela também é baseada em evidências, porque eu tenho comprovado, né, nas descrições das literaturas, que existem as inervações responsáveis por essas fossas me interligando o sistema nervoso central e a minha periferia. Doutor Nival, então é um assunto muito interessante. Como o senhor comentou, existe mais de 200 pontos ou 200 pontos na orelha. E desses pontos da orelha é que você vai verificar qual órgão está debilitado ou precisando de um tratamento. Seria mais ou menos isso? Sim, seria, doutor Luciano. Como que a gente faria isso? Através de uma avaliação. A primeira fase da avaliação, quando o paciente nos procura, seria a inspeção. Então eu vou estar olhando nessa orelha a parte dos pontos. Se existem pontos avermelhados, que já me traz uma resposta de patologias agudas. Algumas doenças, né? Algumas doenças agudas. Se tem alguns pontos brancos, já são doenças que têm um longo prazo já instalado naquele organismo. Se existe algum ponto doloroso, essas questões já me trazem na avaliação uma resposta do que eu esteja procurando. Depois dessa avaliação, eu vou estar trabalhando, além da inspeção, uma entrevista com esse paciente ou esse cliente que me procura. Por quê? Nós vamos ver também que existem alguns elementos. Quais são esses elementos? Os elementos da terra, né? Que é o fogo, a água, a madeira, o metal e a terra. E esses 5 elementos, eles vão me gerar um ciclo. E esse ciclo ele é um ciclo energético. Porque como nós estamos falando de terapia alternativa, eu não posso esquecer dessa parte energética, né? E falando dessa parte energética, nós vamos chegar a uma que as pessoas muitas vezes falam que é uma teoria de vida, que é o taoísmo, né? Então o taoísmo ele traz para a gente 2 energias. E essas energias equilibradas, elas me trazem um ser humano sem doença. Então o taoísmo ele não usa a palavra doença, ele usa a palavra desequilíbrio. Mas como assim um desequilíbrio? O desequilíbrio entre essas 2 forças, né? Que a gente já deve ter ouvido falar, ou até taoísmo. O taoísmo. Okay. E essas forças, às vezes a gente já viu até um desenho por aí e não sabe o que esse desenho significa. Então lá atrás, eles me trazem que essas 2 forças, positivas e negativas, claras e escuras, masculinas e femininas, que elas em equilíbrio, elas me trazem um ser humano sem presença de nenhuma disfunção. Mas que por um acaso, em qualquer subjetividade que ocorra nisso, me traga um desequilíbrio, eu vou ter um ser humano desequilibrado. E com a acupuntura pode pelo menos tentar voltar esse equilíbrio ao normal. Sim, aí através dessa avaliação dos 5 elementos, eu vou estar buscando respostas da onde está esse desequilíbrio. Porque eu não vou chegar colocando agulhas aleatoriamente. Pois é. Por exemplo, se um paciente lhe procurar com uma queixa, é uma coisa, eu estou com dor aqui ou ali, eu estou com um problema disso ou daquilo. Mas se um paciente chegar e, doutor Enival, eu queria fazer uma revisão de rotina, eu queria fazer uma avaliação para ver se meu organismo está em perfeita ordem, se tem algum problema. Isso pode ser feito? Pode ser descoberto pela acupuntura? Pode, a partir do momento que esse paciente, ele, através primeiro da inspeção, eu já vou estar diagnosticando alguns pontos de desequilíbrio dessas forças, e depois através da entrevista, né? Aonde nós vamos estar relacionando o tipo de alimentação que esse paciente tem, as preferências climáticas e de estação, as emoções mais frequentes que esse paciente apresenta, ele vai estar me mostrando através dessa entrevista aonde está o ponto de disfunção. Então a acupuntura não é jogando a agulha que eu vou estar buscando uma resposta. Não é aleatório. Então, não é aleatório. O senhor procura realmente tratar
É o que nós tipo estamos de tentando distúrbio bater encontrado. bastante nesses dias de hoje, é ter a evidência da ação. Não somente a técnica de colocar a agulha, mas Não fazendo aleatório de qualquer maneira. de qualquer maneira. Então eu preciso ter evidência em cima daquilo do que eu estou propondo para o meu paciente. Ok. Então eu vou estar fazendo essa avaliação e dessa avaliação eu vou estar tendo ponto em disfunção para mim estar podendo tratar. Eu gostaria que o senhor comentasse algumas doenças, né? Algumas, lógico que são tantas, que podem ser tratadas pela acupuntura. Mas primeiro nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença do fisioterapeuta Dr. Enival Zenum. Então, Dr. Enival, como havíamos comentado, algumas doenças que podem ser tratadas pela acupuntura. É possível o senhor descrever, falar alguma coisa a respeito disso? Olha, doutor Luciano, eu vou descrever o que eu tenho maior procura, que é a ansiedade, a insônia. Que é um mal atual, assim, todo dia temos queixa no consultório sobre isso. Indiscriminado em idade, em sexo, em relação a homem e mulher. Desculpa, o senhor falou em idade. A criança pode fazer acupuntura também ou é só adulto? A criança pode. Hoje existe a acupuntura pediátrica com outro tipo de material. Por exemplo, a criança entre aí os seus 7, 8 meses, muito agitada, que não dorme, chora muito, existe a mostarda, que é uma sementinha, que ela é indolor. Então seria mais uma indicação da acupuntura, ou seja, aquela criança que tem insônia, que não consegue dormir, então o doutor Enival pode deixar as mamães tranquilas, fazendo a criança dormir, mais ou menos isso. Então, como todo o corpo humano ele não é muito receita de bolo, nós precisamos sempre estar avaliando, inspecionando, mesmo na criança, inspecionando a orelha, estando fazendo a entrevista com a mãe, né? Lógico que nós não vamos estar pegando a parte de clima, nem de emoções, porque essa criança não vai estar podendo relatar pra gente, mas a mãe pode estar falando se o filho é muito agitado, a mãe ajuda. E das doenças, então, que havíamos comentado, as doenças assim, mais comuns que tem procura na sua clínica? A maior procura é a ansiedade, a insônia e muitas vezes até mesmo a dor, né? Existem dentro desses tipos de especialidades da acupuntura alguns cursos que eles já tratam já mesmo a anestesia e analgesia dentro da acupuntura, né? É uma lombalgia muito aguda, que é a dor nas costas, a dor nos joelhos, a dor no pescoço, as dores musculares. Mas a gente pode estar trabalhando também a parte respiratória, às vezes com um paciente asmático que chega com uma crise muito aguda no consultório, ou até mesmo a hipertensão pode estar sendo tratada. Mas o enfoque maior hoje, pelo menos no meu dia a dia de rotina, é a ansiedade, o emagrecimento. Também é. Existe então a acupuntura para perder peso? Na verdade, não é perder o peso. Quando o paciente chega, tem muita gente que às vezes... Ou diminui o apetite. Diminui o apetite, isso seria o ideal. Por quê? É a primeira pergunta que eu faço. Mas esse aumento de peso, essa redução de peso, desculpa, que você está buscando, me diz, é por ansiedade que você come? Você então você vai tratar a causa... Para ter o efeito. Exatamente. Né? Então, se o paciente ele come por ansiedade, o que eu vou trabalhar com ele? Então eu vou diminuir a ansiedade dele. Diminuindo a ansiedade e trabalhando às vezes a parte do sono, se o paciente levanta e come à noite, eu vou ter uma redução de medida, porque sem ansiedade, sem comer à noite, associando com outras atividades multidisciplinares, eu vou tentar alcançar uma redução de peso desse paciente. Por exemplo, uma atividade física também, com acompanhamento médico, exames... Com certeza, vai estar me ajudando... Mantendo então mente e corpo saudáveis. Com certeza. Doutor Enival, então a acupuntura não seria uma alternativa, um tratamento alternativo. Então teria algumas patologias que seriam realmente curadas pela acupuntura. Doutor Luciano, ou teria que ser usado só como uma alternativa junto com o tratamento conjunto? Na verdade, a acupuntura ela me traz na literatura como uma terapia alternativa. Só que nos dias de hoje, nós temos que, além do efeito placebo, que muita gente fala que a acupuntura traz, né, eu preciso ter essa parte da evidência
Porque se eu tenho relatos de anatomia, se eu tenho relatos de resposta desse tratamento, eu não vou estar trabalhando só um alternativo. Eu vou estar tendo um feedback, que a gente chama, uma resposta desse corpo, frente a uma pequena agulha que eu estou colocando naquela orelha. Então, ela é alternativa a partir do momento que eu trabalho o corpo por ele mesmo. Porque o corpo vai me estar dando uma resposta daquela agulha que eu coloquei, né? Por determinadas enzimas que ele vai estar soltando, por determinadas respostas que o meu sistema nervoso central vai estar gerando nessas ações, às vezes musculares, de doenças, de melhoras mesmo do corpo. Então seria assim, para todos os órgãos do nosso corpo, ou para quase todas as patologias, quase todas as doenças, existe um tratamento junto da acupuntura. A partir do momento que eu tenho uma avaliação bem feita e diagnosticada essa disfunção daquele elemento, como eu citei atrás, eu consigo trabalhar aquele desequilíbrio que o paciente me apresenta. Então a acupuntura seria motivando, ou forçando o equilíbrio do corpo. Equilibrar, porque muitas doenças, então, no que eu pude entender, são assim, fatores de desequilíbrio do corpo, de desarmonia do nosso corpo. De desequilíbrio do corpo. Então, desses 5 elementos, como eu tenho... Seria a teoria dos 5 elementos, a teoria dos 5 elementos. Então, ele geraria um ciclo. O fogo, a madeira, a água, o metal e a terra. Então, cada um desses 5 elementos, eles estão ligados a 2 vísceras do corpo. E o que a acupuntura me traz? Que esse ciclo desses 5 elementos, estando em equilíbrio, a minha energia ancestral era ir lá correr entre esses 5 elementos normalmente. Por exemplo, no elemento água, onde eu tenho o rim e a bexiga, que são as 2 vísceras responsáveis por esse elemento. Por algum motivo do acaso que eu tenho uma disfunção desse elemento, ele vai acabar ou estimulando demais o elemento da frente, ou ele vai estar puxando muita energia do elemento posterior a ele. E se eu tenho um elemento, então, ou muito estimulado ou pouco estimulado, eu não vou ter um equilíbrio entre essas forças, entre esses elementos. Se eu não tenho um equilíbrio entre esses elementos, eu tenho uma disfunção. Então essa é a teoria dos 5 elementos. Ou seja, sem essa harmonia, o nosso organismo fica doente. Fica doente. E falar em organismo, por exemplo, a alimentação. Que tipo de alimentação influenciaria na acupuntura? E tem as estações do ano, clima. Teria como fazer uma avaliação dessa parte? Então, a avaliação ela é feita através disso. Então, a tipo de alimentação. Por exemplo, a pessoa levanta, né, de manhã, como que é a rotina alimentar dela? Porque cada elemento tá ligado, cada alimento está ligado a um elemento da acupuntura. Então o sal ele já, por exemplo, está ligado à água, né? E tendo um aumento de abuso de alimentação em sal, é sinal que eu estou gerando uma disfunção naquele elemento. Exatamente. Então eu já vou saber que a pessoa, eu levanto, como um pão, depois eu almoço, como arroz e feijão, durante o dia não como nenhum tipo de doce, à noite eu faço um lanche de novo. Então eu sei que o desequilíbrio daquela pessoa está relacionada ao elemento água, porque ela está fazendo muita ingestão de sal, e isso está gerando um desequilíbrio. Se ela está relacionada, igual o senhor me perguntou, ao clima, então eu vou perguntar qual que é o clima que está associado mais à sua pretensão. Eu estou preferindo mais o verão do que o inverno. Então o verão ele já é quente, está relacionado ao fogo. O inverno ele já é frio, relacionado à água. Então isso já me mostra aquele indivíduo o que ele está tendo a disfunção. Ele vai te dando mais informações a respeito daquilo que ele possa ter. E as estações? Mesma coisa. Eu prefiro, mais o clima. Eu prefiro o quente. O quente já me mostra o quê? Disfunção de fogo. Coração e triplo aquecedor são as 2 vísceras ligadas a este elemento. E depois as emoções. As emoções também elas me mostram, elas me trilham o caminho das pedras para mim chegar nesse paciente. Então eu tenho uma tríade clássica, que é por exemplo, que hoje já detecta a depressão. Qual que é uma emoção mais frequente? É a preocupação,
eu sou muito triste e eu tenho muito medo. Então, se nessas 3 o paciente já me passa que ele tem essas características, eu já consigo falar, então, além de tudo que eu já descobri, eu vou trabalhar um pontinho da depressão com ele. Aliás, depressão, tensão, nos dias de hoje é assunto que não tem como fugir do consultório da gente, né? Muita gente nos procura. Isso pode ser tratado pela acupuntura, ou seja, sem medicamento. Acredito que é muito melhor, se possa fazer um equilíbrio, né, no nosso corpo. Sim, doutor Luciano, nós podemos estar usando a partir do momento que o paciente também ele nos ajude, porque essa é a principal busca que hoje nós buscamos no consultório. Às vezes o paciente ele chega já desacreditado naquela terapia que a gente está propondo, que o vizinho falou que não funciona, que a irmã falou que dói. Aí nada funciona. Então o paciente ele integrando com o terapeuta e acreditando na técnica, lógico, e a gente mostrando para ele através dessas evidências clínicas que a gente pode ter uma resposta sim desse tratamento. Eu gostaria que o senhor comentasse, né, com nossos telespectadores a respeito dos materiais, das agulhas, mas vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o Dr. Enival Zenum aqui no nosso programa Saúde em Dia. Dr. Enival, vamos falar então a respeito de alguns materiais usados na acupuntura, que se usa no dia a dia, né, na sua clínica. Por exemplo, você pode exemplificar, mostrar alguma coisa para a gente? Posso sim, doutor Luciano. Então, dentro dos materiais, existem um leque bem grande que a gente pode estar utilizando. Por quê? Então não é só agulha, acupuntura? Não, não é só agulha. Por quê? Existe paciente que tolera agulha, existe paciente que não tolera agulha. Em crianças, igual a gente citou na acupuntura pediátrica, a mãe pode falar, mas como meu filho é um bebê, eu vou colocar uma agulha, essa agulha pode sair, pode entrar dentro do ouvido. Então o que a gente trabalha hoje? Essa agulha, desculpe interrompê-lo, mas essa agulha que o senhor coloca na orelha, ela fica? O senhor coloca e deixa na orelha? Vai depender do tipo da agulha. E depende também do tipo da doença, da espessura, o calibre da agulha ou não? Existem vários tipos de tamanho de agulha. Então, as agulhas que são permanentes, que é a que o paciente vai... Fica quanto tempo com a agulha? Eu gosto de deixar pelo menos uma semana. Se o paciente ele vem e fala, olha, eu vou fazer somente uma sessão porque eu vou viajar ou eu vou para casa da minha mãe, o que eu faço? Eu coloco aquela agulha e falo para ele, então, como é uma terapia que a gente busca alternativamente, vamos deixar o seu organismo expelir essa agulha, né? Agora, se o paciente ele me procura, não, eu quero fazer... Como o senhor está falando expelir, essa agulha não funciona como um corpo estranho, ou seja, não causaria uma irritação ou alguma infecção no local colocado e deixado Doutor alguns Luciano, dias? Ela não causa porque a preparação dessa agulha ela é muito bem feita. Então ela já vem separada com número de série, em pacotinhos individuais do paciente. Não, eu até sei, conheço sua clínica, conheço teu trabalho, eu só estou fazendo essa pergunta sim porque eu sei que a população às vezes pode ter alguma dúvida, mas enfiar uma agulha não tem anestesia, não dói, não vai inflamar minha orelha. Uhum. Então, a questão da inflamação, o que pode ocorrer inflamação é quando não ocorre uma limpeza correta dessa orelha antes da colocação da agulha. Então, e dói? Existe um incômodo. Algumas pessoas apresentam o que a gente chama de limiar de dor, ou seja, que apresenta aquela dor às vezes muito grande, às vezes muito pequeno. Então, como eu já disse anteriormente, não é receita de bolo. Tem paciente que depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente coloca, às vezes, 10 agulhas, o paciente passa a semana toda e fala, olha, esse pontinho me incomodou, esse pontinho me interrompeu a dormir, na hora do banho foi difícil. As mulheres, às vezes, fui no cabeleireiro, o cabeleireiro bateu a mão aqui e foi sem querer e saiu a agulha. Então, assim, existem várias coisas dentro da acupuntura que a gente já tem que falar para o paciente no primeiro momento. Já faz uma previsão, Já né? uma previsão. E falando em agulha, então nós estamos falando de acupuntura auricular. Auricular. Mas pode ser colocada agulha no todo o corpo nosso, todo o organismo? Pode. Aí já é um outro tipo que a gente chama de escola, que é a acupuntura sistêmica. Tá. A avaliação já é um pouco diferenciada. E no resto do corpo, então, a agulha não fica, né? Só não fica. Na orelha que a agulha fica por alguns dias. Perfeito. Na orelha ela é uma agulha permanente,
né? Tá, ok. Então o paciente vai, é colocada essa agulha, ele vai para casa e ocorre o tratamento. O senhor trouxe uma agulha para mostrar para os nossos telespectadores, trouxe, né? Sim. O senhor poderia mostrar alguma agulha? Posso agulha? mostrar. Então ela é uma agulha que eu trouxe, ela é de 1,5, ela é uma agulha permanente, aonde ela é colocada naquele ponto onde eu avaliei, ou que ele me mostrou pontos avermelhados, ou pontos brancos, ou dolorosos, ou através da própria avaliação, aonde eu já tive um caminho de pedras traçado na minha avaliação, onde eu posso estar colocando esse tipo de agulha. Trouxe também uma semente de mostarda que pode ser usada em crianças ou até mesmo naquelas pessoas que, olha, eu não senti uma sensação boa com a agulha, então o que você pode... Então a semente de mostarda substituiria a agulha? A agulha, hoje, né, nas técnicas utilizadas, hoje existe até mesmo os magnetos, as bolinhas de magneto que a gente coloca também na orelha, onde o incômodo é bem menor. O senhor poderia mostrar então para os nossos telespectadores? Posso, e ainda sim. tem as perguntas, né, dos nossos telespectadores, Isso. senão nosso programa vai terminar o tempo e infelizmente o pessoal não vai conhecer o material. Sim. Então aqui nós temos cada pontinho, né? Eles são bem pouco visíveis, né? Mas cada bem pontinho mesmo, bem né? pequenininho, a agulha é bem menor. E cada pontinho desse é uma agulhinha e tem a bolinha também que é a semente de mostarda, né? Que vai estar. Que ela faz o mesmo efeito da agulha. Mesmo efeito da agulha. Principalmente é bom trabalhar a semente de mostarda, principalmente em crianças, né? Ok. Não espeta, mas deve prender por algum esparadrapo. Aí a gente hoje utiliza o micropor, que é o mais utilizado. A gente também utiliza o da cor da pele, às vezes para ficar uma estética mais legal, para não estar aquele esparadrapo, o micropor branco. Tem pessoas que não importa, que mesmo a gente pede para o paciente, olha, eu gosto de dar essa liberdade para o paciente. Exatamente. Traz você o micropor do seu desejo, que seja ou lógico, da cor da pele ou branco, tom, né, para tá trabalhando também até essa estética do paciente. Vamos passar algumas perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá. Vamos ver a primeira pergunta então de um telespectador. Que tipo de material que se usa para fazer acupuntura na orelha? Então, como o Diego perguntou, os tipos de materiais. Mas os tipos de materiais o senhor acabou de responder. Então, teria mais algum material que o senhor não comentou conosco ainda nesse programa? O senhor falou do grão de mostarda, o senhor falou das agulhinhas. Tem mais alguma coisa? Existe, Dr. Luciano, existe também alguns tipos de agulha que a gente chama de akabane, que ela é uma agulha que a gente transfixa, porque existem alguns pontos que para a gente não perder ponto, né, que a gente fala, para não ficar acumulando muita agulha na orelha, a gente transfixa aquela agulha de um ponto para outro. Então, e até algumas pessoas às vezes podem falar, mas eu fui no fisioterapeuta, no acupunturista, ele colocou aquela agulhona grande na minha orelha. Como eu disse, existem escolas... Cada caso é um caso e cada escola é um procedimento Cada escola é um diferente, procedimento. né? Aí já é uma técnica diferenciada, Tá, ok. de um aprimoramento dentro da acupuntura que coloca a agulha da sistêmica na orelha. Vamos a mais uma pergunta de mais um telespectador. Em que tipo de doenças a acupuntura pode ajudar? O Augusto, então, ele quer saber os tipos, né, de doença que podem ser tratados. Embora nós já comentamos, né, o senhor já comentou conosco durante o programa os tipos de doença. Mas se tiver mais alguma que o senhor quiser comentar... Hoje, Dr. Luciano, o que mais aparece, a busca, é a ansiedade, a mesma insônia, mas pode estar trabalhando o diabetes, a hipertensão... Enfim, diversas patologias. Diversas patologias. Mas é claro que não quero deixar aqui uma mensagem que o paciente ele vai tratar a hipertensão e o diabetes somente com a acupuntura. Lógico. Ele tem que ter um acompanhamento médico, medicamento, uma né, se for o indicação caso. correta para aquele tratamento para acompanhar, né, essas disfunções do organismo. Mas mais a gente trabalha mesmo as disfunções energéticas. E tem mais uma pergunta de mais uma telespectadora. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais são os benefícios que a acupuntura na orelha traz para o cliente? De um telespectador, o Rômulo, né? Então ele quer saber dos benefícios da acupuntura. Eu acho que o senhor já respondeu no decorrer do programa, mas vale ressaltar, né, como encerramento do nosso programa, alguns benefícios da acupuntura. No meu ver, um deles é não usar medicamento, não é isso?
Realmente, como nós citamos, um dos benefícios é tratar o corpo pelo próprio corpo, não é? Trazendo essas respostas através desses pontos onde eu vou estar trabalhando. E também uma busca da melhora do paciente, né? Lógico. Que é através das respostas clínicas mesmo que a gente costuma ver no dia a dia, o paciente chegar e falar, olha, eu dormi melhor, eu consegui, às vezes, até muito mesmo... gratificante você ver a melhora do paciente. Com certeza. Né? E uma coisa interessante é uma limpeza até mesmo que o organismo faz. O paciente relata, olha, eu fui mais ao banheiro, eu urinei mais. Ou seja, todos os órgãos funcionando em harmonia, o nosso organismo tem que funcionar melhor. Então nós conversamos aqui com o Dr. Enival Zenum, fisioterapeuta, acupunturista, hoje falando da acupuntura auricular. Doutor Enival, foi um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Espero que a população, né, tenha esclarecido muitas das dúvidas, né, da acupuntura. Muito obrigado, doutor Luciano. Acho que foi muito válido porque a população fica sabendo de mais uma técnica e principalmente Exatamente. Deixando claro que a fisioterapia hoje ela trabalha com evidências, que é o mais importante, que a gente não é mais aquele técnico que ficou no passado, e sim que hoje nós temos base para trabalhar e para fazer o nosso trabalho. Doutor Enival, então foi um prazer tê-lo aqui conosco, espero ter esclarecido as dúvidas, né, de muitos telespectadores. E lembrando que a partir do próximo programa já temos um e-mail, drluciano@programasaudeendia.com.br. Você pode deixar suas dúvidas, suas críticas, enfim, o e-mail está à disposição. Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.